Nos desenhos animados que todo mundo adora desde a infância, os animaizinhos selvagens são quase sempre mostrados como amáveis e dóceis. No entanto, na vida real, não é aconselhável que pessoas inexperientes cheguem perto deles, até porque eles podem repentinamente acabar machucando você de forma grave. Mas toda regra há a sua exceção, e hoje vamos contar a vocês alguns casos em que animais arriscaram suas próprias vidas para salvar pessoas. Sabe-se que o matriarcado reina no mundo dos leões. Como regra geral, as leoas assumem total responsabilidade pela criação dos filhotes e pela caça de alimentos. Neste vídeo, a leoa mostrou sua autoridade absoluta. Basta olhar para as imagens. A princípio não parece que algo de ruim está prestes a acontecer. O enorme rei da floresta descansa serenamente atrás do vidro do zoológico, rodeado por dois funcionários. De repente, sem nenhum motivo aparente, ele decide atacar um dos homens. O rapaz luta contra os ataques e tenta escapar. É nesse momento em que a corajosa leoa corre decisivamente em seu auxílio e tranquiliza o macho. O leão, então, se afasta da cena do crime com pressa. Esta baleia gigante é o que os biólogos chamam de baleia jubarte. É considerada um dos cetáceos mais musicais e móveis devido ao fato de que não só cria sons altos e incomuns, mas também organiza performances acrobáticas espetaculares pulando fora d'água. Além disso, a baleia jubarte tem uma reputação de ser altruísta, cuja intervenção muitas vezes ajuda a salvar a vida de outras criaturas. A bióloga marinha Nan Hauser diz que a baleia jubarte a salvou de um possível ataque de tubarão-tigre em uma recente expedição às Ilhas Cook, no Oceano Pacífico. Depois de avistar essa gigante, pesando quase 23 toneladas na água, a pesquisadora correu para conhecê-la. Foi quando, para a surpresa de Nan, o mamífero de repente começou a escondê-la com sua barbatana peitoral e até tentou empurrar a mulher para a superfície. Os pesquisadores não perceberam imediatamente que a baleia gigante estava dirigindo sua equipe longe de um perigo que eles não tinham sequer notado de início. E isso tudo durou 10 minutos. Além disso, de acordo com a própria Nan, outra baleia que se encontrava nas redondezas estava ajudando sua parente distraindo o tubarão com a cauda. Nan percebeu que a vida dela só estava em perigo minutos depois, graças aos movimentos da cauda do tubarão que flutuava nas proximidades. De início, a mulher pensou que era mais uma amigável baleia. No entanto, a barbatana caudal da baleia move-se para cima e para baixo, enquanto a do tubarão se move da esquerda para a direita. Segundo a bióloga, que vem salvando baleias há muitos anos, sua história é uma das muitas provas de sua dedicação. De acordo com várias testemunhas, estes mamíferos estão muitas vezes prontos a arriscar suas próprias vidas para salvar os outros, até mesmo para ajudar espécies diferentes das suas. O homem neste vídeo dedicou quase toda a sua vida ao estudo e resgate de golfinhos e outras espécies marinhas. Infelizmente, Hardy Jones faleceu no ano passado, mas poderia ter morrido muito mais cedo se não fosse pelos seus amiguinhos golfinhos. Foram eles que salvaram repetidamente o pesquisador em seus mergulhos arriscados. Esse vídeo é a prova viva disso. O pesquisador o filmou quando estava em uma expedição para as Bahamas. O vídeo mostra claramente um tubarão-martelo sanguinário flutuando ao redor do mergulhador, provavelmente esperando pelo momento certo para atacar. Hardy, é claro, como um homem verdadeiramente apaixonado por seu trabalho, continua filmando o predador como se nada tivesse acontecido. Neste instante, os 4 golfinhos que já conheciam Hardy por causa do trabalho correm para seu resgate e tentam afastar o tubarão. O pesquisador tem certeza que eles o salvaram conscientemente do ataque de um predador marinho, o que não é de se admirar, até porque o homem dedicou toda a sua carreira a cuidar desses incríveis mamíferos. Além disso, como sendo diretor, ele realizou cerca de 75 filmes fascinantes sobre os habitantes das profundezas marítimas, inclusive para a Discovery e a National Geographic. Outro exemplo emocionante da amizade de homem com o golfinho é a incrível história do nadador de longa distância Adam Walker. Essa não é a primeira vez que ele conheceu uma criatura marinha durante um mergulho a longas distâncias. Em 2012, durante um mergulho de 17 horas pelo estreito havaiano de Molokai, ele foi gravemente ferido pela picada de uma caravela portuguesa, que é uma criatura marinha muito parecida com a água-viva, cujo veneno é similar ao da cobra. 2 anos depois, o homem foi nadar no estreito de Cook, na Nova Zelândia, e desta vez teve que enfrentar um perigo muito maior.
maior, um grande tubarão branco que normalmente pode atingir até 7 metros de comprimento. Adam notou uma enorme barbatana dorsal saliente na água, mas continuou nadando. Foi quando algo inacreditável aconteceu. De repente, do nada, um bando de golfinhos apareceu ao lado do nadador. 10 deles ficaram perto de Adam para proteger do predador impiedoso. Mesmo depois do perigo ter passado, os salvadores do atleta não foram embora. Eles nadaram lado a lado com o homem durante 1 hora inteira. Isso foi tempo suficiente para que o tubarão perdesse todo o interesse na vítima e nadasse para longe em busca de uma presa mais fácil. Foi graças aos seus novos amigos que Adam conseguiu finalizar seu trajeto de natação, que durou 8 horas e 36 minutos. A propósito, Adam é o único homem britânico que nadou em todos os 7 oceanos do planeta Terra. Segundo ele, os golfinhos nadam a uma velocidade 6 vezes superior à de um nadador olímpico mediano, e por isso que esses mamíferos tiveram que diminuir sua velocidade por causa do resgate. Isto é ou não prova de que os golfinhos possuem não apenas inteligência, mas também um coração bom? No início, nem mesmo a polícia acreditou na história desse velhinho da Califórnia, que parecia mais ter sido fantasiada. Robert Biggs é fã de trilhas, ou seja, de caminhar na natureza. No passado, ele já havia conhecido criaturas locais perigosas, como cobras venenosas, mas com certeza ele vai se lembrar deste encontro para o resto da vida dele. Em um belo dia, Robert, sem suspeitar de nada, viu uma grande ursa parda brincando com seus filhotes quando sentiu um forte golpe nas costas. No início, o homem pensou que um amigo estava fazendo uma brincadeira, mas quando ele se virou, viu um puma feroz na frente dele. No entanto, Robert não perdeu tempo e bateu no gato selvagem com um martelo, que usava para escalar as rochas. Mesmo assim, o puma não recuou. Foi quando um personagem enorme entrou em cena pelo lado esquerdo. Era a mãe ursa que correu sem nenhum medo para uma batalha mortal com um gato selvagem para salvar Biggs. O homem escapou com apenas alguns arranhões e contusões, enquanto o puma foi humilhadamente empurrado para dentro das matas montanhosas. Biggs tem certeza de que a mãe ursa se lembrou dele durante os encontros ocasionais anteriores e decidiu arriscar sua própria vida para tirá-lo das garras do predador. A Tailândia e alguns outros países banhados pelo Oceano Índico são considerados os lugares mais vulneráveis a terremotos e outras catástrofes naturais. Por exemplo, o tsunami devastador que atingiu Phuket em 2004 matou mais de 300 mil pessoas na Tailândia e aos arredores, quando uma menina de 8 anos chamada Amber Owen embarcou em um avião para este país exótico para passar as férias de Natal lá. Ela nem imaginava em como suas férias terminariam tragicamente, mas poderia ter sido muito pior se não tivesse sido pelo corajoso Ning Nong, um pequeno elefante que Amber fez amizade quando chegou ao Hotel Sheraton, na costa de Phuket. Na manhã daquele triste dia, em 26 de dezembro de 2004, a garota correu para a praia para dar uma volta com sua mais nova amiga. Enquanto caminhava ao longo da costa, Ning Nong de repente começou a recuar para trás, como se tivesse sentido algo de errado se aproximando. Ao mesmo tempo, as pessoas desavisadas correram para recolher os peixes que se acumularam na costa durante a repentina maré baixa. Logo em seguida, a primeira onda do tsunami alcançou a costa, atingindo uma marca letal de 15 metros. Mas, alguns instantes disso acontecer, o elefante já tinha encontrado o lugar mais alto possível nas proximidades e ajudou a menina a subir lá. Amber recorda que o lugar era como se tivesse uma parede de concreto. Só graças a este abrigo é que a pequena Amber sobreviveu ao primeiro golpe do tsunami, que levou muitas vidas. Depois dessa história tocante ter se espalhado pela mídia mundial, ela foi até usada como base para uma produção teatral londrina chamada Running Wild. E há 3 anos, jornalistas tailandeses encontraram o corajoso elefante Ning Nong, que ainda está vivo e, como dizem seus novos mestres, ama muitas pessoas. Para aqueles que acreditam na teoria de Darwin, esta história pode servir como outro argumento forte a seu favor. Em 1996, esta gorila de 8 anos, Binti Jua, resgatou um menino de outros animais do zoológico como se fosse seu próprio filhote. Um visitante de 3 anos do zoológico Brookfield, em Chicago, caiu de uma cerca de 7 metros em uma jaula com macacos ferozes. Os biólogos acreditam que os gorilas são animais muito fortes e perigosos, que protegem seu território de estranhos por todos os meios. Mas, para surpresa da multidão assustada, Binti Jua se aproximou do menino inconsciente, pegou-o gentilmente em seus braços e o levou até a saída do recinto, onde os funcionários do zoológico estavam esperando por ela. A criança escapou com uma ligeira fratura do braço e algumas escoriações, mas se não fosse a mãe gorila carinhosa, essa história poderia ter acabado muito pior.
Este cara estava literalmente à beira da morte quando conheceu um salva-vidas marinho inesperado. Em 2000, o americano Kevin Hines caiu de uma lendária ponte em São Francisco, voando algumas dezenas de metros contra um forte golpe na água. Graças a uma feliz coincidência, Kevin não morreu como resultado da queda, mas ao cair no córrego gelado do estreito de Golden Gate, ele logo percebeu uma criatura marinha nadando embaixo dele. É importante notar que na época em que o acidente ocorreu, a temperatura nestas águas é tão baixa que bastam apenas 15 minutos para que uma pessoa corra o risco de morrer. O cara estava convencido de que um tubarão sanguinário estava nadando embaixo dele e já estava preparado para dizer adeus à sua vida, mas de repente o animal começou a empurrá-lo para a superfície. Descobriu-se posteriormente, de acordo com relatos de testemunhas, que foi uma foca que não permitiu que Kevin se afogasse até que aparecesse um barco de resgate nas proximidades. De acordo com Kevin, este caso mudou sua visão sobre a vida e o fez recomeçar a apreciar suas alegrias. Ele ainda se lembra calorosamente da história de sua salvação milagrosa e às vezes até fala sobre ela em conferências ao redor do mundo. E por hoje é tudo, turma! Até a próxima! Tchau!